Esta é a Dona Carmen, moradora do município de Céu Azul. Dona Carmen faz tratamento para o diabetes há quase 10 anos e todos os meses vai à farmácia da atenção básica para retirar o seu medicamento. Júlia está enfrentando um problema parecido com o de Dona Carmen, mas em maior escala. O estoque de um dos medicamentos para diabetes utilizado no município está quase no fim. O desafio de Júlia, dessa vez, é descobrir por que esse medicamento está acabando e encontrar uma forma de repor os estoques nas farmácias de Céu Azul. Na aula de hoje, vamos falar sobre a gestão da assistência farmacêutica no município, uma atividade que exige planejamento e integração entre o gestor, a equipe de assistência farmacêutica e vários outros profissionais da atenção básica. Mas antes de qualquer coisa... Vamos aos destaques da aula passada. Na aula anterior, nós conversamos sobre a gestão da informação. Vimos que o gestor precisa ter acesso à informação de qualidade para tomar decisões mais assertivas. A gente conheceu os principais sistemas de informação do SUS e ainda entendemos como a informação é importante para a condução de vários processos de trabalho na gestão municipal da saúde, desde o planejamento até a avaliação de resultados. Um dos principais desafios dos gestores municipais da assistência farmacêutica é garantir que os medicamentos oferecidos à população sejam seguros, tenham qualidade e que cheguem no momento certo. É importante que o gestor, no seu município, identifique as receitas, identifique a capacidade do município tem de arrecadação para quais recursos próprios o próprio município tem para colocar para aquisição de medicamentos, identificar que recursos a níveis de pactuação com as secretarias de Estado de Saúde ou os próprios recursos tripartite. E o gestor tem que estar atento para garantir a disponibilidade física de medicamentos. E quando a gente fala em disponibilidade física, é prover esses medicamentos nas unidades, nas farmácias. Também é preciso que os serviços devam estar acessíveis para a população. Quando a gente fala de acessível, a gente está falando da acessibilidade geográfica. O gestor e a sua equipe têm que identificar que estabelecimentos, que serviços, articular a atenção básica e a vigilância para saber quais são os equipamentos de saúde disponíveis, as unidades, as farmácias, onde elas têm que estar, para que quando a pessoa, o usuário, o paciente, vá receber esse medicamento, ele tenha facilidade para acessar esses serviços. É fundamental que a gente pense também nas expectativas das pessoas, nas expectativas de quem vai usar. E aí a gente está falando da dimensão da aceitabilidade. No SUS, os medicamentos são considerados uma tecnologia de saúde. Tecnologia que, ao lado das políticas e dos serviços de saúde, contribuem para a prevenção de doenças e para o cuidado com os usuários. Além de prevenir e de recuperar a saúde dos usuários do SUS, os medicamentos têm um peso considerável no orçamento. Por isso, planejar e organizar a assistência farmacêutica também é uma forma de gerir os recursos financeiros do município. A assistência farmacêutica é formada por um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde. Entre as ações realizadas pela assistência farmacêutica estão a pesquisa, o desenvolvimento, a produção e a distribuição de medicamentos e insumos. Até agora, nós falamos bastante sobre o conceito de assistência farmacêutica, mas afinal, qual é o papel do gestor na organização desse tipo de assistência? Essa é uma área importantíssima e é uma área que nós, gestores, podemos ter um papel muito ativo, pois nós estamos no dia a dia do atendimento ao paciente. E dentro dessas áreas, as pressões são diversas. Exige-se também que o gestor que lá esteja com assento representando
saiba fazer as articulações e saiba fazer os contrapontos, muitas vezes, para as grandes indústrias, que às vezes o interesse é mais comercial do que o interesse na recuperação e na oferta em suficiência e em valores compatíveis para o Sistema Único de Saúde. Portanto, é necessário uma grande integração das áreas, há uma necessidade de nós, gestores, buscarmos apoio técnico específico de profissionais farmacêuticos, há necessidade de nós integrarmos essa área com a área de atenção básica e com as demais áreas que fazem o sistema público de saúde. Se essa é uma área tão importante para a integralidade, porque nós não temos, em boa parte dos nossos planos de saúde, um plano compatível com a realidade local e com planejamento específico. Porque nós, gestores de saúde, com uma área tão importante, não agimos de forma a pressionar as áreas jurídicas e as áreas de licitação das prefeituras, que muitas vezes não estão dentro das pequenas secretarias, para que haja uma compatibilidade completa entre a necessidade da secretaria, a necessidade da área de saúde, com o orçamento da prefeitura. Com a descentralização da assistência farmacêutica, a maioria dos municípios passou a ser responsável pelas atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e também pela dispensação de medicamentos. As atividades que são de responsabilidade do município na assistência farmacêutica podem ser visualizadas através da cadeia logística de abastecimento farmacêutico. Mas nenhuma etapa dessa cadeia funciona se os medicamentos que a população necessita não estiverem disponíveis. Eu estou falando sobre a falta de medicamentos, um dos principais problemas enfrentados pelo gestor na assistência farmacêutica. As causas da falta de medicamento são multifatoriais e envolve uma complexidade de atores e instituições. Por exemplo, a seleção adequada dos medicamentos para compor a relação municipal de medicamentos essenciais é um dos fatores que podem influenciar num possível desabastecimento. Outro ponto importante que vocês devem estar muito atentos é com a programação de medicamentos. Se a programação atende o quantitativo necessário para toda a população assistida pelo sistema municipal. Além da programação, a questão dos recursos insuficientes também podem afetar a uma possível falta, assim como falhas na própria utilização do medicamento pelos outros usuários. Então você, gestor, junto com a sua equipe de assistência farmacêutica, deve estar muito atento aos fatores relacionados a toda a cadeia logística de medicamentos, evitando ou reduzindo ao máximo possíveis desabastecimentos. É primordial um bom planejamento, uma comunicação eficiente entre os diversos setores, não só da Secretaria Municipal de Saúde, mas também da Prefeitura, uma monitorização contínua e o envolvimento da Comissão de Farmácia Terapêutica. De forma geral, a falta de medicamentos é causada tanto por falhas nas atividades logísticas do município, quanto por problemas no mercado de medicamentos. É verdade que essa última causa foge do controle do gestor municipal. Mesmo assim, existem alternativas dentro desse cenário. No caso de medicamentos estarem em falta no mercado brasileiro, é possível que ocorram práticas de preços abusivos. Nós entendemos que denunciar a Câmara de Medicamentos, Câmara de Reguladora de Medicamentos da nossa CEMED, que é secretariada na Anvisa, esses preços abusivos. Principalmente se por esses canais já colocados pela CEMED, mas principalmente de um preço que esteja acima do que está referenciado pela agência reguladora, ou se o desconto que está previsto, como você viu na nossa aula, não está sendo assegurado, que é o desconto do CAP, que é o preço máximo de venda ao governo. A outra dica que a gente passa para o gestor é que ele possa comunicar às autoridades locais, principalmente a nível nacional. A gente fala da própria Anvisa, do Ministério da Saúde, dos conselhos representativos a nível nacional, o CONASEMS, né? Ou, no caso do Estado, o CONAS. Para que a gente fala isso? Para que alternativas e estratégias e decisões sejam tomadas em nível de governabilidade nacional
ou, no caso, quando esse produto está em falta no mercado. Também é importante contar com o seu apoio local no próprio COSEMS ou na própria Secretaria de Estado. Também é importante verificar a possibilidade, no momento que se depara um preço abusivo, né, e a impossibilidade de comprar aquele medicamento, até para não ser corresponsabilizado por uma prática administrativa incorreta, já contar com a sua equipe e com a sua gestão para verificar a possibilidade de alternativas terapêuticas que possam estar suprindo a necessidade de tratamento das pessoas daquela linha de cuidado ou naquela necessidade de saúde. A gente vai agora para um intervalo bem rápido e na volta vamos falar sobre as principais relações de medicamentos utilizadas no SUS. Não sai daí. O CONASEMS vem se transformando. Fazemos parte da história da saúde pública no Brasil e a nossa trajetória é a trajetória do SUS. Hoje, a gente vai além, mas sempre atento ao que nos torna plurais. Somos a cara de todos os cantos desse país. Nos reinventamos todos os dias e, por isso, o CONASEMS quer sempre mais. Mais SUS, mais informação e mais interatividade. Estamos cada vez mais perto dos profissionais de saúde e da gestão municipal em todas as telas, a qualquer hora. É assim que nasce o Mais CONASEMS, um projeto multiplataforma que, mesmo à distância, nos conecta. Saiba mais em www.conasems.org.br. Estamos de volta. E no Brasil existem milhares de medicamentos diferentes produzidos por centenas de indústrias farmacêuticas e laboratórios públicos. Mas nem todos os medicamentos comercializados estão disponíveis no SUS. Você já parou para pensar no porquê disso? O Brasil já adotou, desde a década de 80, o conceito de medicamentos essenciais preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Ou seja, são aqueles medicamentos que atendem às necessidades prioritárias de saúde da população, possui um perfil de eficácia, segurança, qualidade e custo compatível com essas necessidades. A própria Política Nacional de Medicamentos, em 1998, já fala da importância da adoção desse conceito para a elaboração da RENAME, da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, para cumprir esse princípio de integralidade do SUS. De lá para cá, várias versões foram sendo publicadas para orientar a gestão da assistência farmacêutica nas 3 esferas, né? E com a publicação da Lei 12.401 em 2011, que definiu como responsável por elaboração e atualização da RENAME a Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologia, a CONITEC, a RENAME passou a ter uma característica do que chamamos de lista positiva, ou seja, ela passou a integrar todos os medicamentos que são financiados no SUS. E dessa forma, ela foi dividida nos componentes de financiamento, o componente básico, estratégico, especializado e hospitalar, que é que vigora até hoje. Portanto, a seleção de medicamentos para o SUS para compor a RENAME deve ser capaz de distinguir de tudo que pode ser comercializado o que realmente consegue cumprir o critério de interesse em saúde pública. Dessa forma, é possível fazer um planejamento financeiro das esferas de gestão, facilitar a execução logística de compra e distribuição de medicamentos, favorecer o conhecimento e adesão à lista dos profissionais prescritores e propiciando o acesso do usuário, certo? Porque dessa forma o prescritor deve prescrever aquilo que está contido na RENAME, produzir também informações a respeito da segurança dos medicamentos
que estão na lista e potencialmente dirigir a produção do mercado farmacêutico. A missão do gestor é escolher entre uma enorme variedade de medicamentos disponíveis no mercado. Aqueles que atendam às necessidades dos usuários e que ainda otimizem os recursos disponíveis no município. E falando em recursos, o financiamento dos medicamentos e insumos farmacêuticos da Rename é feito pelas 3 esferas de gestão do SUS. O SUS realiza as pactuações entre as 3 esferas gestoras: Ministério, Estado e município. Na assistência farmacêutica, nós temos, dentro da pactuação tripartite, os recursos destinados para a aquisição dos medicamentos. Esses recursos estão classificados em 3 componentes: o componente básico, o componente estratégico e o componente especializado da assistência farmacêutica. No componente básico, o repasse dos recursos financeiros destinado a garantir os medicamentos no âmbito da atenção básica são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde. Temos o outro componente da assistência farmacêutica, que é o componente estratégico. Esse componente é de compra centralizada pelo Ministério da Saúde, ou seja, com os recursos oriundos do orçamento federal. E ele se destina à garantia do acesso equitativo a medicamentos e insumos para prevenção, diagnóstico, tratamento e controle de doenças e agravos de perfil endêmico ou que acometem populações vulneráveis, contemplados em programas estratégicos de saúde do Sistema Único de Saúde SUS. Já o componente especializado da assistência farmacêutica, o chamado CEAF, tem a responsabilidade da aquisição organizada em 3 grupos. Quais são esses grupos? O grupo 1, que é um grupo onde você tem a responsabilidade do financiamento pelo Ministério da Saúde, ou seja, do Orçamento Federal. Temos o grupo 2, que são medicamentos com responsabilidade financeira pela Secretaria de Estado da Saúde, são medicamentos ali da atenção secundária, segunda linha de tratamento. E temos o grupo 3. Esse grupo 3 tem a responsabilidade de financiamento tripartite. Esse componente especializado, ele destina-se à garantia da integralidade do tratamento medicamentoso em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde. É importante lembrar que os estados e municípios não são obrigados a disponibilizar todos os medicamentos da Rename. O mais importante é que os medicamentos ofertados atendam às reais necessidades da saúde da população. No âmbito regional, os gestores podem criar uma relação regional de medicamentos essenciais, conhecida como REREME. Em nível regional, a REREME, a Relação Regional de Medicamentos, tem uma importância estratégica para dar conta da integralidade das ações. A REREME pode ser construída a partir de uma comissão entre municípios e serviços estaduais, composta minimamente por médicos e farmacêuticos que tenham alguma experiência em busca à literatura científica e que possam ter uma rede de comunicação com os serviços para saberem exatamente as necessidades. Muitas são as vantagens de uma lista regional. Por exemplo, criar possibilidade de compras conjuntas entre municípios e serviços estaduais naquela região, facilitar o conhecimento da lista por todos os prescritores e dispensadores em todos os serviços daquela rede de atenção, possibilitar remanejamento de estoques excedentes entre os entes, sejam municipais ou estaduais, responder de forma coerente às demandas judiciais e facilitar o acesso dos usuários aos medicamentos em tempo oportuno. Vou dar um exemplo sobre isso. Vamos supor um paciente que esteja numa internação hospitalar em um município de referência, fazendo uso de antibióticos injetáveis. A partir do momento que ele apresenta uma melhora clínica e pode continuar recebendo antibióticos por via oral e, portanto, pode receber a alta hospitalar, quando ele volta ao seu município de origem, ele deve imediatamente
ter acesso aos medicamentos orais, por uma prescrição que foi feita pelo prescritor no hospital, compatível com a lista disponível, compatível com essa pactuação regional da REREME, permitindo que esse usuário tenha acesso imediato ao medicamento necessário e não comprometa o seu tratamento. Assim, a integralidade do cuidado pode ser garantida. Já no âmbito municipal, a compra dos medicamentos é orientada pela Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, a REMUME. A REMUME, quando critérios de seleção de medicamento, ela deve seguir os mesmos critérios técnicos da RENAME e da REREME, ou seja, ela deve ter critérios para a seleção de eficácia, segurança dos medicamentos, análise do custo, a qualidade dos produtos. Ela segue a mesma lógica, porém, ela vai, neste caso, atender o perfil epidemiológico do município e os serviços oferecidos por ele. Então, é necessário uma adaptação, tanto da RENAME quanto da REREME, para que a REMUME, que é a lista municipal, possa refletir a especificidade municipal. Além disso, é importante a gente colocar aqui que, do ponto de vista de financiamento, a assistência farmacêutica na atenção básica, quando o município adota os medicamentos da RENAME, o gestor, para a compra dos medicamentos, pode utilizar o recurso repassado da esfera federal, estadual e da sua contrapartida para essa compra. Ao passo que, quando o gestor incorpora na sua lista municipal, na sua REMUME, um medicamento que não está na RENAME, para fazer a compra, ele tem que contar com a fonte do Tesouro Municipal exclusivamente. Isso pode ser uma dificuldade, tá certo? Por isso que a base da RENAME tem essas duas importâncias. O processo de seleção elaborado pela Conitec e também o financiamento da lista. Mas é importante também ressaltar, havendo uma justificativa técnica para incluir medicamentos além da RENAME, então, novamente, o município deve constar minimamente com uma comissão de profissionais que tenham alguma capacitação para elaborar pareceres técnicos fundamentados para essa decisão. Pelo que a Júlia conseguiu apurar até agora, o estoque baixo de um dos medicamentos para o controle do diabetes pode ter sido causado pelo aumento do preço do produto. Júlia vai ter que conversar com a equipe da área de compras e, talvez, tentar renegociar com o fornecedor. De qualquer forma, Júlia sabe que esse problema não pode voltar a acontecer. Usuários que não têm acesso a medicamentos podem adoecer e precisar de serviços de saúde mais complexos. Serviços que são também mais onerosos para o SUS. Além de impactar o orçamento, a assistência farmacêutica também influencia o planejamento da saúde municipal. Por isso, a equipe da assistência farmacêutica precisa ser incluída no processo de elaboração do Plano Municipal de Saúde. E a assistência farmacêutica também precisa estar vinculada à atenção básica. Para ajudar o gestor nessa tarefa, o CONASEMS elaborou um instrumento de referência para os serviços farmacêuticos na atenção básica. Esse instrumento tem como objetivo trazer de forma prática e operativa quais são os serviços farmacêuticos que hoje são desenvolvidos nos municípios e aqueles que potencialmente deveriam estar sendo desenvolvidos para contribuir com o papel da atenção básica de maior resolutividade dos principais problemas de saúde. Esse instrumento, ele traz não só a descrição de como esses serviços farmacêuticos são desenvolvidos, mas o produto, o resultado desse serviço e para quem esse serviço está sendo ofertado. Seja para o próprio gestor municipal, para o usuário, para a população, para o controle social, para o cuidador e para os profissionais de saúde. O instrumento foi pensado para apoiar você, gestor municipal e trabalhadores do SUS, na qualificação desses serviços,
trouxe alguns exemplos que podem estar relacionados tanto à gestão, acesso e logística, quanto também à questão da própria utilização. Na linha de serviço programação de medicamentos, um dos serviços farmacêuticos propostos é monitoramento, avaliação de dados, demanda e estoque de medicamento. Esse serviço é um serviço que o receptor potencial é você, o próprio gestor do município, da assistência farmacêutica e os profissionais. E o produto desse serviço será relatórios de análise de consumo de medicamento, tão importante para poder fazer a gestão da assistência farmacêutica. Um outro exemplo que eu trago para vocês desse instrumento nacional é na linha de serviço de aquisição de medicamentos. Um dos serviços propostos será apoio ao processo de aquisição de medicamentos. Por quê? A assistência farmacêutica, a equipe da assistência farmacêutica apoia os setores de compra. E dentro desse serviço se propõe elaborar requisitos e especificações técnicas de medicamentos, assim como pareceres para o processo de compra. O produto vai ser documentos orientadores e os potenciais receptores são gestores e profissionais de saúde. Entendo que a assistência farmacêutica é uma área estratégica no município, pois perpassa todos os níveis de atenção e todos os equipamentos de saúde. Deve trabalhar de forma articulada com as outras áreas e também com as diretrizes da gestão. A integração entre os vários atores responsáveis pela condução das políticas públicas de saúde nos municípios e a disponibilização de espaços que propiciam o compartilhamento de experiências. Um grande desafio também é fazer com que o profissional médico adote a relação, a REMUME, a RESME e a RENAME como parte do seu tratamento. Na maioria das vezes, com um leque maior de medicamentos disponibilizados no mercado, eles estão propondo novos tratamentos, pulando etapas propostas por protocolos terapêuticos, através do Ministério da Saúde, fazendo com que isso gere muita judicialização para os municípios, principalmente para os menores. Então, esse é um grande desafio que nós temos na nossa gestão e na garantia do acesso dos itens da assistência farmacêutica. Atualmente, a cidade de São Paulo possui cerca de 630 farmácias na rede básica e de especialidades. São 600 farmacêuticos e 1.800 auxiliares ou técnicos de farmácia. Diariamente, são mais de 110 mil pessoas atendidas, o que equivale a mais de 30 milhões de atendimentos por ano. Aqui na cidade, temos um aplicativo chamado Aqui Tem Remédio. O usuário consegue consultar em tempo real a disponibilidade de medicamentos nas farmácias públicas municipais. Reuniões multidisciplinares são totalmente necessárias para que a gente possa discutir juntos os protocolos terapêuticos, a formalização da nossa relação municipal de medicamentos, trazer a discussão para os conselhos municipais de saúde, justificando a inclusão ou não daquele medicamento, trazer para dentro da nossa assistência farmacêutica a possibilidade do consultório clínico, para que o farmacêutico possa acompanhar aqueles tratamentos. Então, a integração das duas equipes se faz trazendo os profissionais para dentro da problemática um do outro de cada setor. Destaco aqui também um outro ponto fundamental, que é a qualificação dos recursos humanos, ali que estão trabalhando nesses serviços farmacêuticos, nas farmácias, que muitas delas estão vinculadas aos equipamentos de saúde, a realidade do nosso município, pode ser que não seja de todos. E é fundamental também pensarmos na qualificação, principalmente nos aspectos técnicos e humanísticos, uma vez que é uma área que atua diretamente em contato com a população, atua de porta aberta, atendendo a população, e é fundamental também que nós possamos ter este olhar de humanização, de acolhimento nesses serviços. E como que a formação e a capacitação pode também contribuir nesse processo. Trazer
para dentro da assistência farmacêutica a necessidade do farmacêutico conversar com a população sobre o uso racional de medicamentos, sobre o uso correto das suas medicações, de dizer para a população também que não é necessário só tomar o medicamento, que é necessário a população integrar junto com a sua equipe de estratégia de saúde da família, prática de atividades que melhorem a sua qualidade de vida. E isso só é possível em um diálogo entre as equipes de uma forma multidisciplinar. O município de São Paulo, desde 2016, institucionalizou as práticas clínicas farmacêuticas a partir da publicação da Portaria 1918, que instituiu o cuidado farmacêutico no município e que consideramos ter sido um importante passo e um importante avanço para a assistência farmacêutica municipal, onde de fato reconhecemos essa função fundamental, importante, né, do farmacêutico. É necessário dos gestores questionarmos quais passos podem ser dados considerando a minha realidade para a consolidação de políticas públicas de acesso e uso adequado e seguro de medicamentos no meu município. Podemos ir além e questionar como a assistência farmacêutica tem contribuído para a melhoria da saúde da população. As respostas para essas questões necessitam de reflexões e uma articulação importante com os envolvidos, que tem nos gestores como facilitadores desse processo. Nossa aula já está quase no fim, então que tal relembrarmos os destaques do conteúdo? Na aula de hoje, nós conversamos sobre a gestão da assistência farmacêutica no município. A gente entendeu que planejar e organizar a assistência farmacêutica é cuidar da saúde da população e também dos recursos do município. Falamos sobre o papel do gestor na organização da assistência farmacêutica. Conhecemos as principais relações de medicamentos do SUS e ainda vimos que a atenção básica não pode ser desvinculada da assistência farmacêutica. E você já sabe que a aula continua lá no AVA. Não deixe de acessar o conteúdo e fazer as atividades propostas. Você já segue a gente nas redes sociais? O nosso perfil é @Conasems. Por hoje é só. E na próxima aula nós vamos falar sobre a judicialização da saúde. Até mais!